Então, qualquer coisa que está multiplicando por zero, a gente desconsidera, certo? E aí, o que está multiplicando por 1, a gente pode utilizar já a própria base. Então, aqui, ó, 2 elevado a 4 é 16, que a gente tinha lá no slide anterior. Mais 2 elevado ao cubo é 8. Então, aqui, a conversão de número binário para decimal. Como que funciona? Vamos considerar aqui. Então, o que que é? Binário, o bi aqui é 2, lembra? E o decimal vem de deca, que é 10. Então, a gente está saindo do número pequeno para ir para um número maior, só para ficar fácil para conseguir decorar. Então, do número menor para o maior. Então, o que que acontece? Para a gente fazer qualquer conversão de número binário para decimal, a gente utiliza a mesma ideia que foi passado antes. Então, vamos supor lá, vamos mudar o número. Vamos supor que a gente tenha 1, 0, 1, 0. Vamos supor que a gente tenha esse número na base binária e a gente quer saber quanto que é esse número na base decimal. E aí, então, como que a gente faz? Mesma ideia lá. Então, a gente pega esse primeiro aqui, vezes 2 elevado a zero. Então, você sempre começa da direita para a esquerda e a potência aqui em cima, ela sempre começa do zero e vai até o infinito. Então, aqui, vezes 2 elevado a 1. Esse vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao cubo, e esse daqui vezes 2 elevado a 4, certo? Então, a gente tem a condição. Uma das facilidades que tem para o número binário é o quê? Se tem zero, então a gente desconsidera, e se ele tem 1, a gente pode utilizar a própria potência, né? Então, considerando isso, vamos supor aqui que a gente tem. Como que é esse número, então? A gente pode começar a escrever ele tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Então, vamos começar aqui, ó. Ele é 1 vezes 2 elevado a 4, mais, eu só estou passando isso aqui para somar, mais 1 vezes 2 ao cubo, mais 0, vamos escrever aqui só para fim de didático, depois a gente considera ele, vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a zero, certo? Então, o que que a gente tem aqui? Ó, aqui, então, qualquer coisa que está multiplicando por zero, a gente desconsidera, certo? E aí, o que está multiplicando por 1, a gente pode utilizar já a própria base. Então, aqui, ó, 2 elevado a 4 é 16, que a gente tinha lá no slide anterior. Mais 2 elevado ao cubo é 8. Mais 1 vezes 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Aqui, caso você não tenha esse conhecimento, né, essa base, o que que significa? Quando o número, por exemplo, aqui, ele é 2 ao quadrado, vamos supor, o que acontece? É ele multiplicado por ele mesmo, duas vezes. O número é ao cubo, é o 2, é ele multiplicado por ele, essa quantidade de vezes. Então, aqui, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 a 4 é 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ah, 5, mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E é assim que você vai para a quantidade que for. Então, sempre o número que tiver aqui em cima, representando a potência, né? Você sempre multiplica, então, a base por ela mesma, essa quantidade de vezes, certo? Então, aqui, a gente passando por isso, beleza. Aqui, o que a gente tem, então? O número que a gente quer aqui, que é esse número na base binária, ele é o quê? Ele nada mais é do que, ó, 2 mais 8 dá 10. Com 16 dá 26. Então, esse número aqui em cima, esse número na base binária, ele é o equivalente ao 26 na base decimal, certo? Então, esse aqui um exemplo. Vamos para outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha, vamos colocar mais 2 dígitos aqui,
1, 0. Vou apagar esse aqui, 0. Esse aqui, 1. Vamos supor que a gente tenha esse número aqui. Então, o que acontece? Então, aqui, ó, vezes 2 a 0, 1, 2, 3, 4. O próximo vai ser 2 elevado a 5. E o próximo, 2 elevado a 6. E assim vai. Então, quantos números para a esquerda você tiver, você sempre vai considerando e vai contando as potências dos anteriores. Então, a gente sempre começa aqui na potência 0 e vai até a quantidade de dígitos que tiver. Então, aqui a gente tem esse número. Então, como que ficaria isso daqui? O que está 0 aqui, já vamos até desconsiderar para ficar mais fácil de colocar aqui. Então, aqui, e como que tudo que multiplica por 1 é ele mesmo, a gente já vai colocar direto a base que tem aqui. Então, vamos lá. Aqui, então, 2 elevado a 6, como que ficaria esse número? Ó, ele está multiplicando por 1, então ficaria 2 elevado a 6, mais, esse daqui é 0, desconsidera, e esse outro aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 4, então 2 elevado a 4, mais, esse aqui desconsidera, o próximo 2 ao quadrado. Então, mais 2 ao quadrado, o próximo 2 elevado a 1, certo? E o último, mais 2 elevado a 0, certo? E aí, quais são esses números? Então, aqui, ó, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 4 é 16. E 2 elevado a 6 é 64. Aqui, uma forma também é você sempre ir multiplicando por 2. Então, aqui o primeiro é 1 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32 e 64. E assim vai. 128, 256, 512 e sempre vai multiplicando por 2. Então, aqui a gente tem essa condição. Qual que é o resultado que seria aqui? Então, aqui a gente tem 64, 16, 4, 2 e 1. Isso daqui é o equivalente a 87. Então, esse número aqui em cima, então, o número 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 na base binária, ele é equivalente ao número 87 na base decimal. Vamos dar mais um exemplo aqui para fixar ele bem. Então, o que a gente tem aqui? 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 4. Esse daqui, ó, tá 0, então pode desconsiderar. O próximo também tá 0, então desconsidera. Então, a gente vem para esse daqui, que é 2 elevado a 1. Certo? Isso é o quê? Mesma coisa que eu comentar. Então, esse aqui é 1 vezes 2, 2. Então, esse daqui é o número 2. Então, 2, 4, 8, 16. Então, 2 elevado a 4, 16. E aqui, 32. 32. Então, esse número aqui, ele é igual ao número 50 na base decimal. Então, esse número aqui, 110010, ele é o equivalente ao número 50 na base decimal. Uma outra coisa que é só mais por questão de curiosidade, sempre então que a gente tiver o número 1 aqui, vai ser um número ímpar, e sempre que ele tiver o número 0, vai ser um número par, tá? Então, essa é a conversão de binário para decimal. Então, do menor para o maior, a gente vai utilizar multiplicação e soma. Então, a gente sempre vai estar acrescentando. Então, do binário para o decimal.